Fala galera, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição desse domingo, dia 26 de dezembro, pós-Natal, agora já todo mundo pensando na virada de ano, no ano novo, mas vamos aqui falar de Vasco e atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina, principalmente atualizar a situação dos paraguaios, o Recalde e o Luiz Amarídia, que estão aí em negociações com o Vasco e que são, nesse momento, talvez os dois principais alvos do Vasco para a temporada de 2022. Vamos dar aqui uma passada também em todos os jogadores que já saíram e jogadores que já chegaram no Vasco. A expectativa também pela chegada de mais 3 jogadores, além do Recalde e do Luiz Amarídia. 2 já estão bem encaminhados e um pouquinho mais próximo. Então tem muita coisa para a gente conversar nesse vídeo. Depois da vinheta, antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco que se reapresentará no dia 3 de janeiro, na segunda-feira, dia 3 de janeiro, será a reapresentação do Vasco. Então tá pertinho, é na segunda que vem, sem ser a próxima segunda, a outra. É a representação do Vasco para o início dessa pré-temporada, visando o Carioca de 2022, a Copa do Brasil e, claro, a Série B de 2022, que é o principal objetivo do Vasco, voltar para a primeira divisão. E vamos dar uma passada aqui nos jogadores que já saíram, jogadores que já chegaram, porque o elenco será completamente diferente, O elenco que fracassou na Série B de 2021 não continuará no Vasco em 2022. Fica Nenê, fica Léo Matos e alguns outros jogadores ali da base do Vasco. Então, até o momento, o Vasco já liberou um time inteiro. 11 jogadores já foram na barca. Na barca, entre aspas, alguns como o Cano, foi porque o Vasco não teve condições de renovar, o Ricardo Graça foi vendido, etc e tal, mas 11 jogadores já saíram. São eles: Ricardo Graça, Valber, Hernando, Zeca, Rômulo, Michel, Andrei, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Germancano. 11 jogadores já deixaram o Vasco, não ficam para 2022. Ainda tem a situação do Leandro Castan, que também não vai ficar, mas ainda não foi oficializado. Vanderlei também, bem provável que não fique, mas ainda também não foi oficializado a sua situação. E até o momento, 6 jogadores já chegaram. São eles: Thiago Rodrigues, goleiro do CSA, os zagueiros Anderson Conceição do Cuiabá e Luiz Cangá, equatoriano do Delfim, o lateral esquerdo Edmar do Bragantino, o volante Yuri Lara do CSA e o meia Isaac do Grêmio. Além disso, também vão chegar o Vitinho, empréstimo do Corinthians, Deve ser anunciado a qualquer momento. A expectativa é que talvez até hoje ainda esse jogador seja anunciado, mas se não for hoje, será amanhã. E também o Raniel, que chega por empréstimo do Santos. Então, 6 chegaram, 2 já estão aí praticamente fechados e devem ser anunciados aí hoje ou amanhã. Vitinho e Raniel. Além disso, uma outra informação que a gente também já tinha dado aqui no vídeo de ontem e confirmada hoje pelo canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco está muito próximo de fechar a contratação de um lateral direito. Esse lateral direito seria de um time da Série A do Campeonato Brasileiro. O nome ainda não foi divulgado, mas em breve o Vasco também deve anunciar a chegada desse lateral direito. Então chegaram 6, 2 estão bem próximos de chegar e tem a situação do lateral direito. 9 jogadores aí, o Vasco talvez comece essa semana aí com 9 contratações, porque não dá para dizer reforços, nem todos são reforços, mas chegaram 6, 2 já estão aí para chegar, ainda tem a situação do lateral direito. Bom, antes de começar a falar aqui dos paraguaios, do Recalde e do Luiz Amarídia, eu quero te convidar para ver aqui no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet. 1xBet parceiro aqui do canal Machão da Gama, e todo mês a gente faz aqui o sorteio de 3 camisas oficiais do Vascão. Para você participar desse sorteio é muito fácil, você vai no comentário fixado, clica nesse link e faz lá um pequeno depósito de qualquer valor. Fazendo esse depósito, você tira um print. Se você usar ali o nosso código promocional, você ainda ganha um bônus. Você tira o print do comprovante de depósito, manda para o e-mail que está ali no comentário fixado, que automaticamente você já vai estar participando do nosso sorteio, valendo 3 camisas oficiais do Vascão.
E esse dinheiro que você depositar no site da 1xBet fica para você fazer a sua fezinha lá no site e ganhar ainda mais dinheiro. Então você não tem nada a perder, porque o dinheiro fica para você se divertir e você ainda ajuda aqui o canal Machão da Gama. Muita gente me pergunta, Juninho, como eu faço para ajudar, para contribuir aí com o canal, para dar uma moral? Uma forma muito bacana de você ajudar e ainda concorrer a 3 camisas oficiais do Vascão é indo aqui no comentário fixado e participando do nosso sorteio junto com a 1xBet. Tamo junto, aguardo o seu comprovante no e-mail que está lá no comentário fixado. Bom, e agora vamos começar falando aqui sobre o atacante Luiz Amarilla. Luiz Amarilla que pertence ao Vélez da Argentina e segundo o jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, o atacante Luiz Amarilla tem um acordo encaminhado com o Vasco. O jogador quer muito jogar no futebol brasileiro, quer muito jogar no Vasco e inclusive já está estudando português para poder se comunicar melhor aqui no Brasil. Amanhã terá uma reunião importantíssima entre os empresários do jogador e o Vélez, o clube que detém aí os direitos do Amarilla. Em relação ao Vasco e o jogador, tudo certo, o jogador gostou da proposta do Vasco. Na verdade, o Vasco fez uma proposta, ele fez uma contraproposta, mas que os valores ali eram próximos, né? Então é fácil de chegar a esse acordo entre Vasco e jogador. O mais difícil realmente é a situação com o Vélez. Ele tem mais um ano de contrato com o Vélez e o Vasco tenta aí negociar um empréstimo. Tipo, ó, ele renova com o Vélez por mais um ano, é emprestado ao Vasco por mais uma temporada e aqui no futebol brasileiro ele seria valorizado, né? E o Vélez poderia ganhar numa possível negociação dele no futuro. Seria importante para valorizar o jogador, né? Ele fazendo uma boa temporada aqui no futebol brasileiro, ele seria mais valorizado e renderia lá na frente uma grana maior ao Vélez. No momento, o Vélez tem uma proposta do futebol dos Estados Unidos pelo Luiz Amarilla, uma proposta de cerca de US$1 milhão. E aí os empresários do jogador tentam convencer o Vélez de fazer o seguinte, olha, empresta lá para o Vasco, renova aqui com o Vélez por mais um ano, empresta lá para o Vasco, que se ele faz uma boa temporada no Vasco, faz gols, se destaca, etc e tal, com toda certeza no final de 2022 ele vai ter uma proposta muito maior do que só US$1 milhão, né? Citaram até como exemplo o Ricardo Graça. O Ricardo Graça que fez uma temporada muito ruim, muito abaixo no Vasco e mesmo assim foi vendido por US$1,5 milhão, né? Agora você imagina um jogador que venha para o Brasil, faça uma boa temporada, atacante que geralmente é mais caro, ele se destacando no Brasil, com toda certeza no final do contrato o Vélez conseguiria ali uma proposta maior pelo jogador. E aí o Vasco ficaria com uma taxa de vitrine, né, alguma porcentagem ali em cima dessa negociação. Então é esse o acordo que o Vasco e empresários do jogador tentam costurar com o Vélez, né? Se o Vélez vai se convencer dessa situação, vai querer largar esse US$1 milhão agora para tentar ganhar mais lá na frente, a gente só vai saber amanhã. Amanhã terá aí essa reunião entre os empresários do jogador e a diretoria do Vélez para tentar fechar esse acordo e o jogador vir para o Vasco da Gama. O jogador quer jogar no Vasco, aceitou a proposta e quer vir jogar no futebol brasileiro. E para finalizar o vídeo agora, uma informação sobre o Riquelme, né? O jogador do Olímpia, outro paraguaio, né? O Vasco aí focado nesses dois paraguaios, o Amarilla e o Riquelme, né? Amanhã também terá uma reunião entre o Riquelme, os representantes do Riquelme e a diretoria do Olímpia. O Riquelme não quer ficar no Olímpia, né? O Riquelme quer sair. E a informação do canal Atenção Vascaínos é essa, que amanhã terá essa reunião entre a diretoria do Olímpia e os representantes do jogador. Talvez ali o Olímpia vai tentar negociar a dívida que tem com o jogador, deve US$1 milhão para ele, né? Enfim, tentar convencer o jogador de ficar no Olímpia, mas ele não quer ficar no Olímpia e se não sair por bem, não conseguir um acordo, né? Olha, vamos sair aqui amigavelmente, a gente perdoa um pouco aqui da dívida, cede aqui, cede ali e sai numa boa, o jogador vai entrar na justiça para conseguir a sua liberação do Olímpia. O Olímpia está quebrado, né? O Olímpia não vai ter o dinheiro para pagar o que deve ao Riquelme. Então o jogador deve sair do Olímpia, deve conseguir aí a sua liberação. Vai ficar livre no mercado, isso significa que vai vir para o Vasco? Não, o Vasco negocia com o jogador, mas ele ficando livre no mercado, com toda certeza, outros clubes também vão se interessar. O Curitiba, por exemplo, está de olho também no Riquelme. O Grêmio, um tempo atrás, também tentou a contratação do Riquelme. Não significa que ele ficando livre lá no Olímpia que é caminho livre para o Vasco, né? O Vasco vai ter que enfrentar concorrência aí de outros jogadores. Eu diria que, neste momento, o Luiz Amarilla está mais próximo do Vasco do que o Riquelme. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!